como um instrumento de fácil manejo nas tuas mãos, e que o nosso coração, meu Pai, venha estar preparados, meu Deus, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, e que nossos ouvidos, ó Pai, venham estar atentos para ouvir, Senhor, a tua voz. Meu Deus, que o nosso coração venha estar sensível, ó Pai, esta noite. Nós queremos, ó Pai, ouvir, Senhor, e entender, Senhor, a tua palavra esta noite, Pai. Abençoa o teu filho, dá graça, enche ele da tua unção, do teu Espírito Santo, e fala, meu Pai, fortemente conosco esta noite. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Privilégio de estar com os irmãos nessa noite feliz. Cumprimentar o querido pastor Cardoso, missionário de Eufrância. Trago aqui um abraço do meu pai, o pastor Evilson, ao pastor, a missionária. É muito bom mais uma vez estar com os irmãos, servir na igreja do Senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor Luiz e todos os líderes jovens, que Deus abençoe abundantemente. Cuida a todos, abre as vossas Bíblias. Se possível, fique de pé. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ser grato a Deus pela vida do obreiro Roberto Reis, que veio comigo. Que Deus possa abençoar a todos, toda essa juventude assembleiana abençoada. Que a boa mão de Deus continue sobre nós. É muito bom, como dito, estar com os irmãos mais uma vez. Abacuque 3 e o versículo 2. Glória a Deus. Nos diz assim a poderosa palavra de Deus: ó Senhor, ouvi a tua palavra do que tens feito, e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que esteja irado, tens compaixão de nós. Podemos assentar. O livro do profeta Abacuque é breve, mas perturbadoramente atual. Ele trata da política, das questões sociais, da opressão econômica e da decadência política e moral e também religiosa. Ainda nesse livro, o profeta Abacuque, de maneira muito precisa, vai tratar a respeito da soberania de Deus. Talvez esse seja o principal objetivo do livro: mostrar que Deus está no controle absoluto de todas as coisas, que é Deus quem governa, que é Deus quem determina, e Ele não perdeu o controle. E ainda aqui ele fala também sobre o avivamento espiritual. E o interessante é que Abacuque começa a sua profecia com lamento, com choro, mas ele termina no capítulo 3 cantando, jubilando de alegria. O que fez com que o coração de Abacuque fosse tranquilizado certamente foi entender a soberania absoluta de Deus, e que Deus estava no controle da história e no controle do seu povo. Aqui também, nesse livro, podemos observar a coragem do profeta, a ousadia do profeta Abacuque, o homem que teve a coragem de abrir o coração para Deus, e não de só abrir o coração para Deus, mas de questionar os métodos de Deus para o seu povo. Ainda no capítulo 1, no prefácio do livro, no versículo 2, Abacuque vai fazer algumas interrogações, algumas interpelações, alguns questionamentos a Deus. No versículo 2 ele diz: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me entenderás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? E ele prossegue no 3: por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, e há brigas por toda parte. E no capítulo versículo 2, ele se aprofunda mais ainda: tu sempre exististe, ó Senhor, ó meu santo Deus, tu és imortal, tu és o nosso protetor, ó Senhor. Tu escolheste os babilônios
e lhe destes força para nos castigar. E o versículo 13: mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para ver tanto mal. Como pode tu suportar tanta maldade, tanta violência? E Abacuque ainda no capítulo 1 segue com essas interrogações, com esses questionamentos a Deus. Todavia, no capítulo 2, quando ele se coloca em uma torre de vigia, ele então vai entender os propósitos de Deus para ele e para o seu povo. Ele vai entender o final dos ímpios, que eles serão julgados e serão castigados, mas os justos viverão pela fé. Os justos viverão pela fé. Então Abacuque, ele descansa, ele tranquiliza o seu coração em entender que Deus é o soberano absoluto do universo. E ainda nesse livro, podemos observar muito claramente que mesmo em meio a toda aquela turbulência, aquele caos, aquela crise tanto política quanto espiritual, religiosa na época, ainda havia uma esperança. Abacuque ainda contemplava um novo tempo depois de um vale escuro. É por isso que ele termina o seu livro louvando e clamando a Deus por um tempo de mudança, um tempo de refrigério. Abacuque vê a situação do seu povo. Ele não vai simplesmente agora, como a princípio no capítulo 1, questionar a Deus, interpelar a Deus. Ele vai agora chorar pelo seu povo, ele vai clamar pelo seu povo, ele vai se condoer pelo seu povo, pedindo a Deus um novo tempo, pedindo a Deus um tempo de avivamento. E é exatamente o que a igreja, o que nós precisamos fazer: clamar ao bom Deus por um novo tempo, um tempo de mudança, um tempo de refrigério sobre a nossa nação. E clamarmos como Abacuque: faz de novo em nosso tempo coisas maravilhosas, como fizeste em tempos passados. E é por isso que no capítulo 1, no capítulo 3, ele inicia no versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E é exatamente nesse ponto que eu quero trabalhar rapidamente no tempo que temos, sobre o avivamento, a urgência de um avivamento nos nossos dias, na igreja brasileira, principalmente nesse tempo difícil que nós estamos passando. Mas observe que todo avivamento é centrado na Escritura. Abacuque começa o seu louvor, a sua oração em forma de canto, dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra. Todo avivamento está centrado na Escritura. Mas o que de fato é avivamento? Avivamento é um ato soberano de Deus. Prova que a igreja é de Deus e que Deus não desiste da igreja, que de fato somos a geração eleita. Efésios 1:4: e Ele nos elegeu, nos escolheu para Ele antes da fundação do mundo. O avivamento comprova a veracidade bíblica, que de fato somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos o povo adquirido, tirado das trevas para a maravilhosa luz. E esse texto, que é a temática do nosso culto, onde Pedro vai tratar exatamente desses 3 pontos, 4 pontos, e eu quero rapidamente destacá-los. Nós somos a geração eleita. Pedro aqui mostra que pertencemos a um povo eleito pelo próprio Deus, escolhido pelo próprio Deus, por seu amor e graça, por seu amor e misericórdia. Qualquer crise de identidade que venhamos ter se resume nas palavras de Jesus: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Nós somos povo eleito. E ele prossegue: nós somos o sacerdócio real. O sacerdote, na era veotestamentária, no contexto da antiga aliança, era o único que tinha acesso à presença de Deus, que podia entrar no templo e mediar o pecado do povo. E aqui nesse texto, Pedro utiliza aqui de um conceito do sacerdócio real, presente no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 6: vós serei para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Todavia, Israel fracassou nessa missão, apostatando e rejeitando o Messias. Mas a todos quanto crer no unigênito Filho de Deus como Senhor, como Salvador, recebem
o privilégio de serem sacerdotes reais. Aleluia! No judaísmo, um rei não era sacerdote e um sacerdote não era rei, mas o Messias, o nosso Cristo, ele é o sumo sacerdote e rei. E Zacarias assim profetizou no capítulo 6, o versículo 13: será revestido de glória e assentar-se-á no seu trono e dominará e será o sacerdote no seu trono. E nós, a igreja, a geração eleita, nós servimos a esse rei que está centrado no trono, governando no universo. Mas Pedro ainda faz outra afirmativa: nós somos a nação santa. Isso significa que somos separados para servir a Deus, e não há privilégio maior do que servir a Deus, do que viver para Deus, do que viver para a causa do Evangelho, do que se entregar a Cristo. Exatamente esse o objetivo da mensagem de Pedro, que nós fomos escolhidos para servir a Deus, para a salvação e também para a santificação. E a última afirmativa de Pedro é que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não estamos desgarrados neste mundo, nós não estamos sozinhos, nós não pertencemos a qualquer um, nós pertencemos a Deus, o dono do mundo, o próprio Deus. E a palavra de Deus nos afirma expressamente que nós somos um bem precioso para Ele. Pedro, no capítulo 1 da sua primeira carta, vai dizer que não fostes com prata e ouro, que foste comprado de vossa vã maneira de viver, mas foste comprado pelo precioso sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Somos povo exclusivo dele. Isso significa que Deus não nos divide com ninguém, nós somos só dele. E aqui no versículo 9 há uma tradução no grego que todos nós a conhecemos, que o versículo dá a ideia de uma expressão grega que transmite a ideia de preservação. Deus está preservando a igreja para Ele, preservando essa geração eleita. É por isso que ninguém vai parar a nossa trajetória, ninguém vai parar essa juventude. Nós vamos impactar Carolina para Jesus, porque Deus está nos preservando para Ele. E essa preservação é um ato contínuo de tomar posse daquilo que é seu. Nós somos valiosos, nós somos a geração eleita. Somos valiosos não porque temos mérito, mas porque pertencemos a um Deus que é grande, que é poderoso, que é o Senhor das nossas vidas. E o avivamento prova exatamente isso, que a igreja jamais se perderá no tempo e que ela caminhará resolutantemente. Ninguém vai parar a nossa caminhada, juventude. Mateus 6, 16 e 18 diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Porta não é instrumento de ataque, não é a porta que vai vir e atacar a igreja. É a igreja que vai caminhar, vai andar, e as portas vão cair por terra, e a igreja vai avançar, a juventude vai avançar, e nós ganharemos muitas almas para Jesus. Avivamento é a prova irrefutável que a igreja caminhará de força em força, de glória em glória, de poder em poder, de fé em fé, até chegarmos a Sião, até chegarmos a Nova Jerusalém. Glorifique a Deus por isso. Isso é avivamento, um ato soberano de Deus ao longo da história da igreja. Devemos ter o cuidado para não confundirmos avivamento com movimento, com essas coisas estranhas que hora por outra a gente vê em algumas igrejas, nas redes sociais. Avivamento é exatamente o que nós acabamos de frisar aqui. E todo avivamento é centrado na palavra de Deus. Se você observar, tanto os avivamentos bíblicos quanto os avivamentos históricos começaram quando o povo voltaram à Escritura, voltaram para a palavra de Deus. E é preciso deixar claro que em épocas de busca de avivamento, a igreja é renovada em seu amor à palavra. Não há avivamento sem Bíblia, não há avivamento sem palavra, não há avivamento sem que a igreja tenha avidez pelas verdades eternas. A palavra de Deus sempre foi o manual,
sempre foi a regra, sempre foi a bússola, sempre foi a base para os verdadeiros avivamentos. Observe a historicidade bíblica. O avivamento dos tempos do rei Josias começou com a leitura da palavra. No tempo de Esdras e Neemias, começou com o incentivo da leitura pública das escrituras. No vale de ossos secos, em Ezequiel 37, começou quando Deus disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E não parou por aí. O avivamento no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, começou quando Pedro, cheio do poder de Deus, saiu para fora do cenáculo e pregou uma mensagem cheio de Deus, e 3.000 almas aceitaram a Jesus. E não parou por aí. Em Atos 8, a palavra do Senhor nos diz que os que foram perseguidos iam por todas as partes pregando a Cristo, pregando o evangelho genuíno de Cristo. O evangelho que levou, o avivamento que levou o evangelho a toda a Ásia Menor, foi assim descrito em Atos 19 e 20. E assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia extraordinariamente, poderosamente. O avivamento de Tessalônica foi descrito por Paulo como resultado da pregação evangélica no poder do Espírito Santo. Então, igreja, juventude, tenhamos avidez, amor, zelo pelas escrituras. O avivamento sempre passa pelo compromisso irrestrito e inegociável da palavra de Deus. E em épocas de avivamento, a igreja não gasta tempo com banalidades. A juventude não perde seu tempo com futilidades. Há desejo para trabalhar, para fazer algo para Deus, para estar engajado no reino de Deus. E não há tempo para diversões inúteis ou conversas frívolas. O nosso desejo é se entregar à causa do Evangelho, se preciso morrer pela causa do Evangelho. Então precisamos de uma volta à palavra de Deus, para que de fato aconteça o genuíno avivamento bíblico. Para terminar, em virtude do tempo, por que precisamos clamar por um avivamento? Já observamos o que é avivamento, como os avivamentos bíblicos e históricos aconteceram, e qual a necessidade de clamarmos a Deus, de buscarmos já um avivamento. Primeiro, os avivamentos sempre aconteceram em épocas de crise. Precisamos urgente de um avivamento. A nossa nação está doente, estamos atravessando uma crise sem precedentes. É tempo de buscarmos um avivamento como aquele do século XVIII na Inglaterra. Diz a história que em cada 7 casas em Londres, era um prostíbulo. Os pastores pregavam sermões apáticos para um povo morto, e depois de pregar os seus sermões, iam para os bares, para a jogatina, e se embriagavam. E todos contavam com a total falência do cristianismo. Mas havia um grupo de jovens, 25 jovens orando para a Inglaterra, pedindo a Deus avivamento. E quando todos entoavam canções fúnebres, entoando a total falência do cristianismo, Deus sopra sobre aquela nação o avivamento, e a igreja sai do marasmo, o país sai das cinzas. É por isso que precisamos pedir a Deus um avivamento, porque é a necessidade da igreja, é o que precisamos. Sem avivamento não conseguiremos cumprir o ID de Jesus. Sem avivamento falta ousadia, falta coragem. Eu acompanho quase que diariamente a notícia da igreja perseguida pelo Portas Abertas. E recentemente, acho que até contei isso aqui uma vez, um pastor pregava na Etiópia, na praça, com a sua esposa e a sua filhinha recém-nascida de 6 meses. Ele pregava com tanta ousadia, com tanta graça, com tanto poder, falando de Cristo, da Bíblia, quando de repente chegaram ali naquela praça pública alguns soldados comunistas com metralhadoras, fuzis, começaram a ameaçar o pastor para que ele parasse de pregar, parasse de falar de Jesus. E o pastor continua com muita graça, pregando, falando sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre Deus. E aquele soldado, pela 3ª vez, pede para que o pastor pare de pregar, e o pastor continua pregando.
Quando de repente aquele soldado vai até a missionária, a esposa do pastor, toma a criança dos braços, levanta a criança ao alto e arremessa aquela criança com toda a força, com todo o ódio no chão. E o pastor agora vê a sua filhinha de 6 meses no chão, a poça de sangue, cabeça esmagada. E por alguns segundos ele parou de pregar, ficou em silêncio, as lágrimas desceram nos olhos. Quando de repente a missionária, cheia de Deus, avivada, pegou a sua criancinha, colocou nos braços, olhou para o missionário e disse: continue falando de Jesus, continue pregando o evangelho, continue falando do Deus vivo, continue pregando o evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Precisamos estar avivados para cumprirmos a nossa missão com honradez e excelência. E nós precisamos despertar, porque somos a geração da última hora. Precisamos aproveitar cada tempo que temos para proclamar o evangelho, nas redes sociais, no trabalho, na escola, onde você tiver oportunidade, fale de Cristo. Ah, mas esse jovem não tem o que fazer. Tem sim, é essa exatamente a nossa missão. O irmão pregava todo dia e saía 6 horas de manhã de casa, chegava 7 horas da noite, passava o dia inteiro pregando, anunciando Jesus. E um dia ele estava no ônibus, pregando com muita educação, respeito, mas falando firmemente, alegremente, com a ousadia de Jesus. E o moço, o cidadão, gritou com o missionário: você não tem o que fazer? E aquele missionário olhou para ele sorrindo: moço, essa é exatamente a minha missão, falar de Jesus para você. E aproveitando, Jesus te ama. E esse irmão, nesse dia, ele não ganhou nenhuma alma para Jesus. E já se aproximando das 19 horas, ele voltando para casa, e numa encruzilhada lá ele encontrou a polícia. E os guardas viram que ele estava em desespero, chorando em lágrimas. Os policiais perguntaram: o que houve? O que aconteceu? Ele orou para o policial e disse: eu não consegui ganhar uma alma para Jesus, eu não consegui orar por um pecador se render na cruz de Cristo. Os policiais sorriram dele: vai embora, vai para sua casa, vai descansar, vai para sua família. E o missionário saiu chorando, desesperado. Mas aquele choro comoveu os policiais. Quando o irmão olha para trás, lá vem os policiais gritando, chorando também: eu quero aceitar esse teu Jesus também. Essa é a nossa missão, juventude: proclamar o ID de Jesus, anunciar o evangelho a tempo e a fora de tempo, e clamarmos a Deus por um genuíno avivamento em nossa nação. E é preciso que se entenda que não há avivamento sem preço. Eu acompanho, como eu disse a princípio, Portas Abertas. Um dia desse eu vi um artigo. Os irmãos na parte norte da Nigéria vão para os cultos sem saber se vão voltar, porque a qualquer momento algum grupo terrorista pode entrar na igreja e matar todo mundo, explodir uma bomba, como já aconteceu. E o artigo dizia que eles, ao saírem de casa para a igreja, se despedem dos seus familiares. Às vezes liga para alguém da família, se despede, e vão para o culto. Mas não vão com medo. O artigo dizia que eles vão para o culto cantando: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terás sublime canto, pois com Cristo ao céu vai. Eu sou um dos tais. Mesmo diante da perseguição, correndo risco de não voltar para casa vivo, eles saem cantando alegremente e vão cultuar a Deus, vão celebrar ao Rei eterno, invisível, mas real. E o pastor Peter recentemente falou que destruíram a igreja lá, explodiram uma bomba numa parte norte, numa cidade na Nigéria. Não tinha nenhum crente no momento, não havia nenhuma programação na igreja, mas no outro dia 10.000 crentes estavam lá, onde sobrou, mas estavam lá cantando alegremente, clamando a Deus por um avivamento naquela nação. E é exatamente isso que nós precisamos fazer.
não olhar para as circunstâncias, para o que está acontecendo, para os problemas, olharmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e corrermos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, em Cristo Jesus. Porque somos a geração eleita, somos o sacerdócio real, tirado das trevas, para anunciar a maravilhosa luz, para anunciar o evangelho que é poder. Essa é a nossa missão, juventude, igreja do Senhor: pregar a Jesus, e a tempo e a fora de tempo. Com a permissão do pastor, pode colocar em pé? Se coloque em pé, encerrando, respeitando o horário. O papai disse que eu tenho que respeitar o horário, eu respeito certinho. Diante dessa mensagem, despertamento, de discipulado com jovens na nossa igreja, e muitos jovens se utilizando de comentários nas redes sociais, amaldiçoando a nossa nação, trazendo palavra de caos. Mas vamos ser instrumentos de bênção para a nossa comunidade. Enquanto muitos profetizam o caos, a crise, vamos profetizar que há um Deus que está no controle de todas as coisas, que Cristo é a esperança. A palavra do Senhor nos afirma expressamente que Cristo em vós, esperança da glória. Ninguém vai nos parar. Podem perseguir a igreja, quanto mais persegue a igreja avança. Quanto mais oprime, a igreja avança. Quanto mais peleja, a igreja cresce. Cresce na bênção, caminha na bênção. De dia tem bênção, de noite tem bênção. Vai chegar no céu com bênção. Mas tem luta, mas tem Jesus. Tem crise, mas tem Jesus. E os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se está difícil, suporte mais um pouco. Breve nós iremos para a linda cidade, estar para sempre com Cristo na Nova Jerusalém. Breve ouviremos as palavras: vindes e benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Só quem tem certeza dessa esperança, dessa promessa, levante a sua mão e comece a glorificar o Rei Jesus. Comece a glorificar a Ele. Há um hino da harpa cristã, ajuda aí. Irei eu para ali. Cante bem forte. Jesus me dará. Cante. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias. Rodeado de grande esplendor. Mais uma vez bem forte. Irei eu para ali. Canta com alegria. Breve Jesus voltará. Breve Jesus virá buscar a sua igreja. A Deus hei de sempre louvar. Que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor. Aleluia! Essa é a nossa esperança, que o nosso Cristo, o nosso Redentor, breve virá nos buscar. Aleluia! Tem alguém para Jesus? Alguém quer reconciliar, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Vem aqui na frente e nós iremos orar por você com muita alegria. Se tiver alguém, venha, faça o convite. Jesus te ama, o tempo é agora. Vem enquanto as portas da graça estão abertas. O Mestre te chama. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade só está em Cristo.
por mais que soframos, mais breve estaremos com Ele. Meu avô, eu termino agora, já no leito do hospital, eu fui visitar ele, e ele, pastor Cardoso, olhou para mim e disse: Luquinha, cuida da vovó. E deu um beijo na testa e disse: ser crente é coisa boa. E breve todos juntos estaremos na nova Jerusalém, no céu de glória. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, Tu és digno de honra, glória, força, poder e majestade. Erguemos as nossas vozes a Ti com gratidão e declaramos todo o nosso amor por Ti. E declaramos nesta noite, em todas as nossas vidas, em todos os momentos, que não há coisa melhor do que viver para Ti. Ainda que caia, que peque, que erre, nós não desistiremos do Evangelho. Nós não desistiremos da cruz de Cristo. Nessa noite, Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti, clamamos a Ti, estamos ávidos, sedentos por um tempo de mudança em nossa nação, um tempo de avivamento. Renova os nossos dias como dantes. E assim, Senhor, levanta uma juventude compromissada com o Evangelho genuíno de Cristo, para cumprir com excelência a obra de evangelização. E essa é a nossa oração a Ti com gratidão, ó Pai. Amém. Assente glorificando ao Senhor. Obrigado ao pastor da igreja, o pastor Cardoso, o pastor Luiz e a todos os líderes de jovens. Que Deus abençoe.